Olá, olá, pessoal, que alegria em saber que você está aí caminhando com a gente aqui nesse podcast fantástico, Fé e Negócios. Lembrando também que nós estamos no Spotify e eu quero convidar você a nos seguir no Instagram e ver esses cortes bem bacanas que tem lá, né, rapaz? Tem uns cortes O pessoal vai se surpreender. inspiradores. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que está ligado, dando um prosseguimento aos que a gente já falou. Nós falamos sobre precificação, corre lá se você não assistiu. Falamos também como liderar no deserto. Esse então, né? Poxa, Poderoso, né? Poderoso. então já separa a sua caneta e o seu papel, ou o seu bloco de notas, ou a o seu caneca. pincel atômico, ou alguma coisa, seu giz, Pincel atômico é da sua época, Nicolas? Não sei. Pincel atômico? ou seu giz para escrever no quadro negro. Eu estou na parte da abertura aqui, Ah, tá, tá, gente? Dá desculpa. licença que falaram que era eu que ia fazer a abertura. Então dá Continua. licença. Prossiga. Né? E nós vamos hoje falar sobre fé. Como é que o empreendedor consegue manter a fé dele? Como é que a pessoa, o ser humano, Uma fé inabalável. Na sua pergunta da fé, Nos dias de hoje. Então eu já vou passando a bola, porque eu estou aqui também com eles dois que estão angustiados para falar, meu amigo Leí Júnior e meu amigo Nicolas Meirão, agora com vocês. Abertura longa pra caramba, pô. abertura longa e polêmica, né? Não sei, eu vou tomar meu café. E por falar em polêmico, eu me senti preterido aqui. Todo mundo tomando o cafezinho na xicrinha. Bom, eu vou ceder minha xícara. Presta sua xícara para ele, Não, pô. não, Outro não, café não, aqui. não. Lembra no dia lá que saiu um resíduozinho? Não. Perigoso. Fica com o teu copinho branquinho aí. Bota a mão aqui no cérebro. Mas vamos falar. Estamos com grande expectativa, porque cada episódio tem sido surpreendente. Tem. Extraordinário. Aí, FATEF Brasil, São Pedro B. Turmas abertas de psicanálise e de teologia. O SPT comercial do Jequiti que aparece na hora e o cara tem que Turmas falar. abertas. Se você quiser estudar psicanálise, é com a gente. Se quiser estudar teologia, é com a gente também. Explica pra ele que toda hora que E aparece ali não é detalhe, pra ficar falando, E não, pô. detalhe, estamos abrindo um polo agora em Barra de São João. Você que é daí de Rio das Ostras, sai Na mar. Mar, se prepara. Macaé. Nicolas. Eu já até me perdi nessa coisa toda. Você Está na parte da apresentação ainda. Quer falar também do carro.com? Desejar boas-vindas. Boas-vindas? Ainda tá na abertura. Tá na abertura. Carro.com lá, ó. Quer falar? Já deu, já passou. Bom, sejam muito bem-vindos a esse podcast Fé em Negócios. Eu tenho certeza que vai ajudar você a manter a sua fé inabalável e trazer também insights para que você possa ter um desempenho melhor na gestão do seu negócio. Bom, então vamos lá, sem mais enrolação, O nome do podcast é Fé e Negócios. A gente já tem alguns seguidores, tem amigos que estão nos assistindo, empreendedores, mas vamos supor que alguém caiu aqui de paraquedas e está pegando esse episódio. A gente vai falar como ter a sua fé inabalável. O que a gente pode falar de fé? Caiu de paraquedas aqui. Quer saber o que é fé? Sim, o que a gente pode... É a certeza das coisas que não se veem, mas são. Ou seja, fé está ligado àquilo que foi falado no episódio anterior sobre visão. Fé. Não, a gente não está falando aqui de uma estrutura religiosa, a gente está falando aqui de uma concepção do que você acredita. Isso é fé. Tá? Então a gente busca aqui, no nosso podcast, trabalhar e você entender que você pode ter um bom negócio e continuar sendo um homem de fé. E que um homem de fé também pode ter um bom negócio. Por isso é que a gente trabalha sobre fé e negócio. Se você tem o desejo de estar aparecendo ali igual o Equilíbrio apareceu agora, entre em contato com a gente. Existe essa possibilidade, sim, de que o seu negócio é um negócio de fé, que tem propósito e que se encaixa com o propósito desse podcast. Você pode participar com a gente aqui também. Tá bom? Existe momentos na nossa vida que a gente precisa estar com a nossa fé ativada.
Concordam? Perfeito. Quase todos, né? Eu diria todos. Todos, né? É. Mas em alguns momentos É imprescindível. é imprescindível. Por exemplo, Moisés na abertura do Mar Vermelho. A fé estava adormecida. E agora, o que eu faço? Tem que ativar. Eu já tive a experiência de conhecer um monogode. Um monogode ali, você não tem separação. É direto, reto. Agora, bigode, onde você tem uma separação. Mas você vai ver o seguinte. Qual é o nome disso que você tem em cima dos lábios? Esse bigode. Não, qual é o nome que todo mundo fala? Qual o nome? É. Bigode. 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 Então o único que tá certo aqui, na verdade, É ele. é o Lei. Eu tô legitimado pra Tá poder falar. legitimado. Nós, pessoal, você tá deixando o bigode crescer. Mas o bigode dele, do Leir, ele é original, já nasce bigode, ou ele é produzido, confeccionado? Não, já nasce assim já. Olha que coisa interessante. Falando de ativação de fé, falando de Moisés. Sim. Lei tá com a gente em todos os episódios do podcast. E não, eu não lembro. Calma. Ele já estava aqui. Calma, peraí, pô. Todos eles ele tentava se barbear, a barba estava ali, mais rústica e tudo mais. Mas Rústico, nesse homem episódio, rústico. ele ativou A fé. a fé do bigode. Você viu que todo mundo chamou atenção. Você já olhou e falou assim, ué, será que é ele mesmo? Diferente. Tá diferente e tal. Na verdade, enquanto eu me preparava para esse episódio, eu me lembrei de um empreendedor que me deu lições de empreendimento quando eu ainda nem sonhava em ser um empreendedor. Vai usar aquela frase? Não. Que frase? Aquela. Aquela qual? Aquela. Não, lembrei do meu tio. Ah, tá. Lembrei do meu tio empreendedor circulando na veia. Ele tinha bigode Perante tinha bigode. Tinha bigode. ou monogode? Eu acho que era igual o meu, só tinha mais volume. Mais volume. Tinha mais volume, é. Eu lembrei dele, a gente perdeu ele em 2023 e eu me senti com a responsabilidade de De homenagear homenageá-lo hoje. pelo Qual o nome do seu tio? Tânio Oliveira. Tânio Oliveira. Legal. Sinta-se homenageado. Tânio Oliveira. O homem do bigode original. É isso. Eu conheci um cara que conserta Bigode. ar-condicionado e que ele recebe o nome de bigode também, mas ele nem tem bigode. Ô, Thiago, se Thiago você tiver... Mas bigode é o pai, pô, não é ele não. Não, pô, mas o cara é o Thiago Bigode. E o bigode é o bigode do pai. Filho do bigode. O cara tá levando o nome com o bigode do pai. Ih, mas ele tem bigode ou não? Não, ele conserta bem o ar-condicionado, mas não tem bigode, não. Alô, Thiago, esse é pra você, irmão. Deus um abraço. abençoe. Ó, ar-condicionado gelando, hein? Viu, hein, ó. Mas vamos lá. Vamos lá. Como manter a sua fé inabalável, gente? Como manter a fé inabalável. Já falamos o que é fé. Fé é a sua lanterna no meio da escuridão. É você iluminar o caminho. Lembrando que nem sempre você vai ter a visão de todo o caminho. Assim como uma lanterna, você ilumina na medida que você vai caminhando. Acreditando, avançando. Por isso que é de fé em fé. Fazendo um link aqui com a área do meu amigo. Sim. Automobilística? Não, automotivo. Automotiva. No outro episódio ele falou errado. Esse ele aprendeu. Se você quer ver esse Agora momento, aliado. corre lá para assistir. Automotiva. Como é que eu mantenho a minha fé na jornada? Eu preciso ter um fundamento. Um fundamento. Para essa fé. Sim. Olha aí. Não qualquer palavra. Tanto é que a própria palavra diz no livro dos Salmos que ela é lâmpada para o seu caminho, e lâmpada para os seus pés, e luz para o seu caminho. O que é isso? No seu segmento fantástico aí, automotivo. Na verdade, a palavra é Nicolas. Luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés, farol baixo. É para você ver o agora e não cair no buraco. Luz para o seu caminho, farol alto. É para você olhar lá na frente e saber que você pode ir e que você vai passar. Essa foi melhor do que a dos parafusos. Filo de Alexandria, já ouviu falar? Então, ó, farol baixo. O rei da alegoria. Use aqui, farol baixo. Você tá vendo ali, passo a passo que você tá vendo. Ó, farol alto, luz pro seu caminho. Seguindo aqui, você tem a certeza que às vezes você não vê tudo lá,
mas você tem a certeza de que vai. Então, para manter a fé inabalável, a primeira coisa é se alimentar da palavra. Sim, porque as circunstâncias do nosso dia a dia acabam que, grande parte, elas minam a nossa fé. Para quem empreende, sabe que é uma jornada muito desafiadora. E obstáculo não aumenta a nossa fé. Vamos ampliar isso daí? Finaliza aí para a gente ampliar. Para a gente manter a fé, ele me amputou aqui, para a gente manter a fé inabalável, essa palavra, a Bíblia Sagrada, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Da mesma Romanos maneira. 10:17. Aí, ó. Bom dia, EBD, EBF, FATEF, professor. Da mesma maneira que É a bom, fé. gente, assim, no nosso É bem. bom, isso é edificante mais. Ou seja, também para você manter sua fé inabalável, os seus relacionamentos edificam. Relacionamentos que edificam. Da mesma maneira que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, o contrário também é verdade. Sim, Quando eu deixo de ouvir a palavra de porque Deus. você deixa de ouvir a palavra, acaba ouvindo outra coisa. E vai se enchendo daquilo. Tá, não fala muito não, que ele já me cortou, tem que finalizar. Não, e deixa eu tenho uma curiosidade. Só pra ele. Não, para com isso, gente. Que isso? Toda hora entra. E aí ele entra, ele já entrou dizendo, mas termina logo aí que eu quero falar. Não foi isso que eu falei, não. Isso não foi o que eu falei. Vai, prossiga. Em suma, Olha só. Eu tenho uma curiosidade. Depois fala um pouquinho mais sobre essas linhas vermelhas aqui, o que seria a representação, seria as sinapses, mas eu queria falar sobre fé. Fé, a gente está falando aí de manter a sua fé inabalável, certo? sim, E você falou que a fé vem pelo ouvir. sim. E aí, às vezes, você, como você falou no início, talvez você chegou aqui de paraquedas, apareceu para você um corte, ou você recebeu esse link através de alguém. Já segue a gente aí que você vai receber muito mais. Não é verdade? Mas olha só, às vezes você está associando fé somente à fé espiritual, cristã. Mas eu quero ampliar um pouco isso. Às vezes você está querendo começar um negócio e todo mundo fala para você que não vai dar certo, que isso não é para você. Se você ouvir isso, o que vai acontecer? Eu vou parar mesmo, acho que eu vou fazer uma outra coisa. Agora, se você se conectar com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, que estão indo na mesma direção, que estão falando sobre o mesmo assunto. Isso aí me deu até uma ideia. Eu fui mesmo assim, abrupto mesmo. Não, mas aqui só funciona assim. Fica ligado, porque isso aí a gente pode pensar no futuro, fazer um encontro de empreendedores, fé e negócios. Por Vai quê? ser muito bom. Todo o caminho que alguém tenta trilhar, alguém já fez esse caminho. Alguém venceu ali. Alguém venceu. Alguém E o sucesso deixa pista. superou esses desafios, esses obstáculos. Não quer dizer que o empreendedor ele não vai ter esses desafios no meio da sua jornada, mas ele vai ter alguém para poder dar o norte, dar o mapa. Olha aí, encontro de empreendedores, fé e negócio. O que Se você você acha? gostaria de participar, já fala assim, olha, me interessa muito isso aí. Coloca nos comentários aí. Vamos fazer sim, tô dentro. Né? Inclusive, falando disso, você pode participar com a gente nesse encontro, mas pode participar aqui também. Verdade. Fala aí, como é que pode participar aqui agora? Na verdade, fui pego de surpresa, né? Porque. Deixando seus comentários. Deixando seus comentários. Mas não tem a gente falou num outro podcast de ter um manual de política do podcast Fé e Negócios. Então você não foi pego de surpresa. Então, você pode deixar os seus comentários, você pode participar aqui como um apoiador, que a gente tem aí alguns critérios. Você precisa ter propósito, você precisa se alinhar, mas para isso você precisa fazer contato com a gente. Sim. Então a gente está aberto para isso. Eu tenho um testemunho, eu tenho uma história de superação, eu tenho Você algo pode ser o próximo convidado. nobre para Pode. poder acrescentar na vida de empreendedores. Vai Entre ser em contato muito com a gente, vai ser um privilégio. Eu quero beber desse tesouro e ser edificado. E o nosso dever é pegar o nosso baldinho e jogar nesse poço de conhecimento e trazer para poder compartilhar e quantas pessoas puderem também receber. Mas voltando para aquele encontro de empreendedores, se você acha legal
Deixa aí nos comentários. Falar em relacionamentos que edificam, eu vejo como de suma importância um empreendedor, ele tá cercado de pessoas que estão indo para o mesmo caminho, têm o mesmo propósito, a mesma direção. Eu tenho um exemplo, enquanto professor de teologia da FATEF, apareceu, coordenador, Jardel Beirão, trabalha nessa área de educação há muito tempo e ele é uma pessoa que é um mentor para mim. Por quê? Ele tem um mapa. Ou não tem? Eu tô falando besteira. Eu tenho o meu mapa, né? É importante a gente ter a bússola. Às vezes, olha como é Só o mapa não é suficiente. Não. Tem que ter bússola. Tem que ter a bússola. A bússola calibra a direção. Você tem o seu mapa também. O que é o seu mapa? A programação neurolinguística vai trabalhar isso. Você tem o seu mapa, eu tenho o meu mapa. É a maneira que você vê o empreendedorismo. Como você enxerga, o seu prisma, o seu óculos. E essa tá ligada às suas crenças que estão aqui ou aqui. Tanto se ele colocar Tudo isso que aqui, você vai aprendeu. embaçar a visão dele. Tudo que você aprendeu. Caramba, vai largar seu óculos. Ué, por que você virou o óculos então? Falou Eu dessa. não imaginei Ele que... falou isso não, pô. Não imaginei. Caramba. Voltando aqui. Sim. Aí o que acontece? Quando há essa troca, essa conexão, que é chamada de network, eu gosto muito de network do bem. A gente pega Eu nem a bússola, faço do mal. a gente pega a Vamos bússola saber o que é. e vai juntando os mapas. Porque em algum lugar eu já caminhei, em outro lugar você já caminhou. Então olha que interessante. No lugar que eu já caminhei, eu sirvo de bússola para o seu mapa. No lugar que você já caminhou, você serve de bússola para o meu mapa. Nós somos bússolas e somos cartas vivas. Esse é um desafio. Por quê? Nesse mundo do empreendedores, a gente lida com muita gente desonesta. Opa! A gente lida com Assuntos pessoas, polêmicos aí. a gente lida com pessoas que se encostam em você e por isso que eu falei de network do bem. Tem gente que encosta em você, é sanguessuga, só para sugar. Isso não é network. Isso é aproveitador. Isso é extrativismo. Extrativismo. Um dia acaba. Network é quando eu sou bússola para você e você é bússola para mim. E a gente avança no nosso mapa. Mas tem gente que não está preparado para isso. E você, empreendedor, tem que se preparar porque isso existe. Senão ele toma as pancadas e enfraquece a fé. Então, o primeiro passo é a gente começar a se tornar, a ser uma bússola para alguém. Exatamente. Para poder a gente também identificar quem são as pessoas que são bússolas na nossa vida. E blindar, como diz a palavra. Se você tiver que guardar alguma coisa, Guarda o coração. guarda o coração. Que é dele que procede. Então, a gente tem que andar nisso, mas a gente não pode ser ingênuo. A gente tem que ter o coração blindado. Guarda o Perfeito. coração. Perfeito. E sobre a questão de ser bússola, é isso que a gente está comprometido a fazer com aqueles que nos ouvem. Porque ele falou assim, porque eu vejo ele como mentor. Parece que é só daqui para lá, e não é. É daqui para lá e de lá para cá. A gente cresce junto. Você falou em tema polêmico e no podcast de Os Três Pilares da Venda, Bom esse podcast aí que nós você não viu falamos ainda. sobre Qual o nome? Três Pilares da Venda. Da venda? Que? Três Pilares. 3 pilares da venda. Não era esse o nome, não? Tava dormindo? Não. Pegou o papel daquele outro cara que tava fazendo um podcast que fica... E depois, num outro podcast que é complementar os Três Pilares da Venda, nós falamos sobre o mito da precificação. 3-6. 3-6. Quais são? Cliente, custo E comércio. Muito bom. Aprovado. Corre lá para Por ver. falar em... Já que a gente entrou nessa parte polêmica, é possível... Eu tenho uma pergunta, você está olhando aqui pro roteiro aqui. É possível conciliar fé e lucro? Claro que é. Você tocou num ponto interessante. É polêmico, é para ser polêmico. Quando a gente tem a história da igreja, e se debruça um pouco na história da igreja, e aqui é só história, tá? Não é defesa de um. A igreja protestante, ela cresceu
porque ela também tinha abertura para o lucro, quando outros segmentos não tinham abertura para o lucro do negócio. Ou seja, em toda a história é possível isso. A abertura para o lucro do negócio não é o lucro na igreja. Sim. É aqueles que têm um negócio Sim. que se tem como cristãos, os reformadores eles tinham essa abertura para o lucro. Ou seja, o lucro não é pecado. É isso que eu quero dizer. Ganhar dinheiro não é pecado. Não é lucrar nada, não é pecado. não tem nada de errado. Desde que seja justo. Desde que seja justo. A gente está caminhando para o final. Vem ele cortar. É ele que é o cara da Tramontina. Alguém tem que ser responsável pela gestão do horário. Porque vocês ficam aí e tal, e entra história, sai história, mas vamos lá. Depois você fala isso, e o que a gente está falando aqui não tem sido importante, que parece que não está sendo, né? Lá. E horário? Comentário aqui. Eu quero também, nós precisamos saber se o tempo de duração desse podcast, já que você chegou até o final, comenta se o tempo está sendo suficiente ou se você quer que a gente estenda um pouquinho mais. Fala com a gente. Para a gente encerrar, vou trazer aqui uma consideração. Você falou se é possível ter fé e lucro ao mesmo tempo. Lucro não é pecado, dinheiro não é pecado, dinheiro é uma bênção. Eu acho que a gente pode ter um podcast só com essa temática. Eu acho que a gente pode trazer isso no Dinheiro. próximo. Dinheiro é pecado ou bênção? Olha aí. Polêmico esse, hein? É. Mas antes do polêmico, para fechar, outro assunto polêmico é levar em consideração o seguinte. Você falou sobre conduta e em muitos momentos a má conduta, o comportamento inadequado, Com cara de fé, com cara de ou com fé, adesivo de fé, ou com uma máscara, com uma roupa, ou seja o que for, levantando bandeiras que na verdade não têm consistência na vida prática, faz com que pessoas acabem desviando sua fé. É verdade. Seja no mundo dos negócios, ou seja na vida. Qualquer mundo. Então, é importante para o seguinte, se você é um empreendedor, um dono de negócio, que tem fé e toca um negócio com base em princípios e valores da sua fé, mantenha-se firme. Não se contamine. E se conecte com pessoas com a mesma índole, comportamento e padrão. Isso faz toda a diferença. O nosso objetivo aqui é criar uma comunidade de donos de negócios, de empreendedores de fé. Porque é possível conduzir bons negócios, fazer a diferença na vida das pessoas através do empreendedorismo e através da fé. Maravilha. É isso aí. E para encerrar, quero agradecer a você que nos viu e nos assistiu até aqui. Muito obrigado. Eu tenho certeza que tudo que foi falado, alguma coisa dá para você pegar, guardar e aplicar rápido na sua vida. Porque o que gera resultado é aquilo que a gente coloca em ação. Então, coloque em ação rápido e te encontro no próximo episódio do podcast Fé e Negócio. Valeu! Valeu, Gil!